Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este episódio tem o oferecimento da Novo Nordisk. São 3h20 da manhã e o alarme toca. Só que não é para se preparar para o trabalho, é para dar medicação. Que na cama do lado tem alguém que está dormindo entrecortado, entre dor e exaustão. E no outro quarto tem uma outra criança que já está aprendendo muito cedo o significado da palavra hospital. O patrão não entende mais a sua falta no trabalho, consulta de novo, pronto-socorro, exame. E, infelizmente, a empresa está passando por reformulação e nós não precisaremos mais do seu serviço. Só que as contas continuam chegando, tem remédio para comprar, exaustão, ansiedade, tristeza, solidão. Quando uma doença crônica entra numa família, ninguém permanece exatamente o mesmo. Esse é mais um episódio do Hemoplay Podcast e eu tenho o prazer de estar aqui junto com uma grande amiga para a gente falar sobre a jornada do paciente com doença falciforme. Eu sou Bruno Benites, sou médico hematologista no Hemocentro da Unicamp. Tenho a alegria de dividir esse espaço com a Paula Campos, que está aqui com a gente. Oi, Paula, se apresenta para o pessoal. Oi, Bruno. Bruno é um grande amigo meu, também é uma alegria estar aqui com você, Bruno. Eu sou médica hematologista do Hemocentro da Unicamp, divido o ambulatório com o Bruno e sou médica no Boldrini também, onde eu trato os adultos com doença falciforme. E, Bruno, eu ouço essa sua introdução e eu queria muito que isso fosse uma ficção, mas infelizmente a gente está falando de situações que se repetem no dia a dia dos pacientes, né? E que a gente ouve com frequência lá no ambulatório. E vou comentar também, a gente vai voltar mais nisso depois, a Paula tem um ambulatório também de cuidados paliativos no Hemocentro, então ela escuta também essas histórias também dentro desse ambulatório. E aí, eu acho importante, né, Paula, a gente conceituar um pouco da doença, porque temos também um outro problema em relação às doenças falciformes, que é o desconhecimento. Infelizmente, não é um tópico que a gente vê com frequência e com a importância que deveria nos currículos das universidades, das residências, e às vezes até entre os profissionais da hematologia falta um pouco de conhecimento sobre esse grupo de doenças. Então, eu queria, de cara, já começar com isso. Queria que você desse aí um panorama geral de como é a doença rara, como é que isso está, assim, com dados, né, inclusive do Brasil. Bom, embora a doença falciforme seja considerada uma doença rara, a gente sabe que no Brasil a estimativa é de que existam entre 25 e 50 mil pessoas vivendo com a forma homozigótica, SS, né? Além das outras doenças falciformes. Então, anualmente, são cerca de 3.000 a 3.500 crianças com a doença no país, né? Que nascem com a doença no país. Recentemente, o Ministério da Saúde mudou um pouquinho a regra e, a partir de agora, a doença falciforme é uma doença de notificação compulsória, felizmente, né? Porque, embora a gente tenha essas estimativas, a gente não tem os dados reais e a gente não sabe exatamente quantos são esses pacientes, né? Muitos deles, embora o teste do pezinho já tenha sido consolidado na triagem neonatal, a gente sabe que persistem muitas falhas nesse fluxo pós-diagnóstico. Então, pacientes que fazem o teste do pezinho e não recebem o feedback, ou são diagnosticados com doença falciforme, mas têm atrasos na primeira consulta especializada, então o centro de referência é longe, ou esses pacientes não chegam, muitos deles têm problemas na entrega efetiva das medicações na atenção primária, dificuldade de chegar nos centros de referência. Então, é uma doença considerada rara, mas certamente, agora com a mudança do fluxo do Ministério da Saúde, Bruno, eu acho que a gente pode esperar um número muito maior do que a gente estima haver de pacientes com doença falciforme. Não, e é só te cortar também, Paula, no sentido de que a gente ainda recebe os pacientes mais velhos que
não passaram pelo teste do pezinho, né? Acho que é até interessante a gente colocar isso. Por exemplo, alguns pacientes heterozigotos, SC, que acabaram não tendo ao longo da vida crises que alguém tenha suspeitado, né, que eles pudessem ter esse tipo de doença, e que às vezes vão descobrir por conta de uma complicação super tardia, né? Por exemplo, uma retinopatia no oftalmologista, e o oftalmologista identifica que aquela alteração vascular pode ser pela doença, e às vezes a gente tem recebido, né, pacientes com, às vezes, até mais de 40 anos que estão recebendo esse diagnóstico só nesse momento. Então, acho que a notificação também vai acabar englobando esse outro aspecto da população, né? Ah, certamente. Não são raras as vezes que a gente recebe paciente porque o filho foi identificado com uma alteração no teste do pezinho, e quando o centro de referência chama o pai, a mãe observa que o pai ou a mãe tem uma forma heterozigótica, por exemplo, né? E além da questão diagnóstica, Bruno, então a gente vê essas dificuldades já na primeira infância, de chegar ao centro de referência, de ter acesso ao tratamento adequado, e isso acaba tendo um impacto na sobrevida desses indivíduos. A gente sabe ainda que esses pacientes vivem muito menos do que os indivíduos da mesma faixa etária, né? Então, eu queria trazer aqui um trabalho do grupo brasileiro que foi publicado recentemente, o grupo, junto com o doutor Rodolfo Cansado, que é o primeiro autor do trabalho, eles trouxeram que a mediana de idade de morte, né, a mediana de idade no momento da morte dos pacientes com doença falciforme é de 32 anos, comparado com 69 anos da população em geral. E que os indivíduos entre 1 e 9 anos têm 32 vezes maior de risco de morte do que os indivíduos saudáveis da mesma faixa etária. Então, embora a assistência tenha melhorado muito, e isso é muito bom, eu acho que a gente tem avançado, a sobrevida desses indivíduos ainda é muito abaixo do que a gente quer. E é óbvio, né? Existem questões relacionadas à doença, mas existem questões relacionadas a acesso aos melhores tratamentos que certamente estão contribuindo para esses números. A gente comemora super, né, que hoje em dia a gente até brinca que já temos uns setentões, né, no ambulatório que conseguiram, tendo agora, né, lidar como é que essa doença se manifestando na velhice, né, mas como você disse, né, esses números eles mostram uma média e refletem o quanto tem gente jovem morrendo ainda, né, por complicações agudas ou crônicas, né? Seja, por exemplo, uma síndrome torácica aguda, ou então uma descompensação de uma hepatopatia ou de uma cardiopatia crônica. E eu acho que a gente tem, claro, que falar em sobrevida, mas pensar como essas pessoas vão chegar lá, né? Como que vai ser essa configuração da vida delas avançando nas décadas, né? E eu acho que tem algumas coisas que impactam muito a vida deles. Então, claro, tem as crises agudas de dor, que são a marca da doença, mas tem a questão da dor crônica, né? E como aquele indivíduo que vai tendo muitas crises ao longo da vida vai tendo aquela sensibilização neurológica mesmo, né? Aquele cérebro que ele fica como se tivesse em estado de alarme constante. Às vezes já nem tem aquela lesão aguda mais lá, mas ele, como a gente fala para os pacientes, como o cérebro se tivesse acostumado com a dor, né? E esse desafio de lidar com a dor crônica. Mas tem algumas questões de estigma que eu queria que a gente falasse também, né? Por exemplo, a questão das úlceras de perna, que são uma complicação relativamente frequente, né? E eu gosto de citar, por exemplo, o quadro de uma das pacientes que a gente teve recentemente, jovem, nos seus 30 e poucos anos, né? Aí, querendo fazer coisas, né? Na flor da idade, eu lembro que ela contou pra gente que estava super feliz com uma viagem marcada para a praia com as amigas do colégio, né? Ia ter aquele reencontro, e alguns meses antes, essa surpresa desagradável de uma úlcera nos tornozelos, né? E por mais que
a gente fizesse o tratamento, né? A gente tem lá no Hemocentro o apoio da enfermeira Fabiana, que faz milagres ali com aquelas úlceras, né? E laser, e curativos especiais e tudo mais. E a gente, inclusive, orientou essa paciente que dava para ela ir para a praia, a gente ia fazer um esquema ali de proteção e tal, mas ela cancelou a viagem, por tamanho é o peso até estético, né, que eles têm que lidar, né? Eu acho que tem essa coisa das úlceras, vários deles com esse desconforto de parecerem, das pessoas ficarem perguntando o que é esse olho amarelo, você tem hepatite, aquela coisa desagradável, né? E eu acho que um cenário que é muito comovente também em relação aos estigmas que esses pacientes passam é o priapismo. Só para quem não está mais acostumado com esse nome, né, o priapismo são aquelas complicações em que os meninos e os homens têm ereções frequentemente indesejadas, né, não tem relação com um desejo sexual, né, não tem uma relação aí sexual estrita, mas o quanto eles às vezes eles passam por situações desagradáveis, por exemplo, chegando no pronto-socorro à noite, com o pênis ereto e ainda com muita dor, e sendo tidos ali até pela equipe de assistência como, de repente, um abusador, um maníaco sexual, né? Eu acho que mostra o quanto mistura, né, o estigma com a falta de conhecimento, inclusive dos profissionais de saúde, né? E eu acho que isso vai levando algumas camadas extras de sofrimento, inclusive com as questões mentais, né? E eu acho que são sintomas difíceis de lidar, e aí eu queria puxar o gancho para você falar dos cuidados paliativos, que eu acho que é um tema relativamente novo, talvez na medicina em geral, mas eu imagino que para as pessoas pensar em cuidado paliativo é pensar muito mais na oncohematologia do que nas doenças teoricamente benignas como falciforme, né? Então, conta aí para o pessoal como que é a sua experiência desses pacientes no ambulatório. Olha, Bruno, embora os cuidados paliativos datem aí da década de 80, a gente percebe que tem muito erro de conceito até hoje, não só entre os hematologistas, mas pela população em geral e dos médicos em geral, porque habitualmente associa-se cuidados paliativos com fim de vida, né? Então, nossa, está em cuidados paliativos, vai morrer amanhã. E a gente sabe que o objetivo dos cuidados paliativos também é cuidar de pacientes em fim de vida, mas está longe de ser ideal, né? Então, cuidados paliativos, ele basicamente é uma assistência que busca controle rigoroso dos sintomas que mais impactam para esses pacientes. Então, a gente tem trabalhado muito aqui no Hemocentro e também na divulgação desse conceito de que encaminhar pacientes com doenças benignas para cuidados paliativos faz todo sentido. Então, no caso das doenças falciformes, olha, pense, pacientes com uma doença potencialmente ameaçadora da vida. Sim, eles têm uma doença potencialmente ameaçadora da vida, podem ter uma complicação, e isso merece um planejamento de cuidados. Mas principalmente controle de sintomas, né, Bruno? Você tocou no ponto da dor crônica, e eu vou trazer aqui um dado do nosso grupo, em que a gente aplicou um score de cuidados paliativos, que chama ESAS, em pacientes com doença falciforme, e a gente observou pontuações muito ruins de ESAS nos pacientes com doença falciforme, principalmente nas questões de dor, depressão e ansiedade. E, naturalmente, isso acaba impactando no ESAS de bem-estar também. Agora, olha que coisa interessante. A gente viu que o ESAS da dor, por exemplo, ele era pior em pacientes com menor escolaridade, pacientes que eram seguidos por várias especialidades e que não possuíam trabalho formal. E aí eu fico pensando assim, é o ovo ou a galinha, né? Eles não trabalham porque tem mais dor, né? Ou tem dor e não trabalham, enfim, como que fica essa relação, né? Eles não conseguem um trabalho porque procuram muito serviço de saúde,
ou acabam tendo mais dor crônica porque tem uma condição social ruim, né? E essa condição social ruim permite que eles não, impede que eles tenham um trabalho, que consigam ter uma vida social mais bem estabelecida, acesso a serviços melhores de saúde. Então, o nosso foco no ambulatório aqui tem sido avaliar esses sintomas principais e tentar buscar o tratamento da dor crônica, das questões de ansiedade e depressão que impactam muito esses doentes. Eu toquei no assunto aqui, Bruno, da questão de como esse impacto social influencia nos desfechos da doença. E aí eu queria trazer aqui, dados de grupos brasileiros de Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Piauí. São 3 grupos diferentes de pesquisadores. E esses 3 trabalhos mostraram alguns dados muito semelhantes, olha, entre pacientes e cuidadores. Grande parcela dos pacientes tinha renda familiar de 1 a 2 salários mínimos, é uma renda per capita, né? Se você for dividir pelo número de pessoas na casa, muito baixa. Maior dificuldade para acesso a medicamentos e transporte para chegar no centro de referência. Então, esses são dados críticos que justificam a segunda parte das conclusões do trabalho. Uma elevada frequência de desemprego e de dificuldade de inserção no mercado de trabalho, uma grande associação entre as condições socioeconômicas e uma pior situação de saúde, né? Então, isso é claro que mostra uma vulnerabilidade social maior desse grupo. E entre os adultos desses trabalhos, de um modo geral, metade estava desempregada. Então, existe uma doença crônica que traz impactos clínicos que, se não cuidados, vão ter uma consequência direta na vida social desses indivíduos e na capacidade deles viverem em sociedade, né, Bruno? A verdade é que vira uma bola de neve, né? Você fica num ciclo e eu vejo eles com essa angústia de não conseguir sair desse ciclo, né? E eu acho interessante isso que você colocou de ser uma doença social, porque isso replica nos trabalhos, né? Teve aquele outro trabalho que a gente fez no nosso Hemocentro para avaliar função cognitiva dos pacientes, né? As alterações neurológicas, o desempenho deles em testes cognitivos. E à primeira vista a gente espera que os resultados piores sejam nas condições de pior doença, né? Hemoglobina mais baixa, dano em outros órgãos. E a gente não viu relação nenhuma com a biologia da doença, mas a gente viu que o desempenho cognitivo era muito pior nas pessoas que não tinham tido acesso à escola, e que os pais não tinham tido acesso à escola, né? Então, uma doença que vai replicando essa questão social e ligado com a renda, né? Então, tem uma parte ali da doença que é impactada por oportunidade, né? Por não conseguir sair desse ciclo, né? Consegue ali um emprego, começa a ter muita crise, os patrões não entendem aquilo, a empresa quer rodar aquele processo, né? Então, fica realmente essa bola de neve de não conseguir estudar, não conseguir trabalhar, não conseguir melhorar de vida, ficar mais deprimido, mais ansioso, e a gente sabe que não dá para dividir mente de corpo, né? A mente vai mal, a gente sabe hoje, né? Um monte de neuroquímica, hormônios que vão prejudicar as funções orgânicas também, né? E eu acho que você tem mais pacientes também, né? Que ele, acho que colocou isso num texto para você, né? Achei muito bonito quando você me falou isso. Bruno, eu vou, dentro do que a gente falou, eu pedi para um paciente muito querido que acabou estabelecendo um vínculo muito grande comigo, e eu perguntei para ele, falei, olha, eu queria que você escrevesse para mim. Eu falei, porque às vezes sou eu falando. Então, uma coisa sou eu falando, eu não vivo isso, eu imagino que você vive, mas quem sabe o que você vive é você mesmo. Então, ele escreveu um trecho aqui que eu vou ler para vocês, tá? Legal. Então, abre aspas. Então, nós temos as circunstâncias imprevisíveis, ocorrendo sem nenhum padrão, aviso ou lógica, apenas acontecendo como um desastre natural,
um evento catastrófico, cuja passagem frequentemente deixa para trás danos. Elas são as mãos que interrompem nossas vidas diariamente, nos impedindo de manter promessas ou executar prazos, pois nunca sabemos o estado em que ficaremos. Algumas vezes, apesar de ruim, nós somos capazes de fazer algo, muito abaixo das nossas habilidades e rendimento usual, mas ainda conseguimos. Outras vezes, somos completamente incapacitados não apenas no momento, mas também por dias ou semanas. O resultado, no entanto, é sempre o mesmo. Perdemos empregos, ocasiões importantes, compromissos. Graças a isso, nós somos forçados a viver fora do fluxo normal da vida, assistindo de fora, ocasionalmente participando quando conseguimos e o deixando quando não temos mais escolha. Como um ocasional visitante, e leva a nossa vida inteira para entendermos e aceitarmos esse fato. Muitos não o aceitam e continuam tentando. Nosso desafio não é nada mais do que isso. Tentar viver normalmente quando nossa própria saúde e corpos nos impossibilitam de fazer isso. Fecha aspas. É muito forte isso, né, Paula? Porque isso toca nas pequenas coisas da vida diária que às vezes a gente, com saúde, menospreza, né? Como é que é perder a festa de um filho, né? Como é que é perder aquela entrevista de emprego que você estava muito esperando, porque bem naquele dia você teve uma crise. E é importante isso que ele coloca da imprevisibilidade, né? Porque a gente sabe o quanto eles se cuidam, né? Eles se protegem do frio, eles tomam cuidado com vento, com hidratação, quando vão fazer esporte, tentam, né, cuidar ali para não desidratar, para não esforçar demais, e ainda assim escapa, né? A gente sabe que é uma doença que escapa, né? E eu acho que é por isso a importância da gente sempre estar antenado, tratamentos naturais, abordagens psicológicas, eu acho que tudo que feche um pouco desse quebra-cabeça, né? Que a gente minimize pelo menos um pouco desse impacto, porque, de novo, né, também, não é só essa limitação da vida parar para ele, né? Tem ali uma mãe, uma esposa, um marido, um filho, vira um grande dominó de impacto, né? E a gente, infelizmente, também não tem um arcabouço legal que proteja tanto eles assim. A gente não tem esse arcabouço legal acho que faltam políticas públicas específicas para permitir com que esses indivíduos se insiram no mercado de trabalho. Então, assim como há para os pacientes que são enquadrados como PCD, né, um plano específico para que eles consigam ter uma inserção social, eu acho que os pacientes com doença falciforme sentem falta disso. Então, muitos pacientes chegam para mim, Bruno, e falam assim, você pode fazer uma carta para eu tentar um emprego como PCD? Eu não posso se ele não tiver uma deformidade física, porque a própria condição doença falciforme, ela não é considerada uma deficiência, né? E é muito difícil para eles se inserirem, porque são muitos episódios de absenteísmo e também do famoso presenteísmo, né? Quando você vai para o trabalho e não consegue render o que esperam de você, né? Muitas vezes porque está com dor crônica. Isso traz um impacto, certamente, para o indivíduo e também para a família dele. Você tocou no ponto da família, porque a gente acompanha todos os dias o quanto os familiares sofrem com isso. Na questão financeira, sim, mas também na questão de ver um familiar seu sofrendo com muita frequência e você querer ajudar e se sentir, de certa forma, de mãos atadas, né? Eu atendo no Boldrini muitos adolescentes, né, pacientes que estão nessa fase de transição pediátrica. Que já é difícil naturalmente, né, para qualquer ser humano. E já é muito difícil, né, Bruno? Porque você criou aquele vínculo com o serviço pediátrico durante anos a fio. E, de repente, alguém fala, amigo, agora você é grande, você tem que mudar de serviço. Então, você tem acompanhado comigo também o quão difícil tem sido esse nosso trabalho, né, de transferir, no nosso caso, os pacientes do Boldrini para o Hemocentro,
o quanto eles sofrem e quanto os familiares deles sofrem, porque fica aquela dualidade de superproteção, mas ao mesmo tempo você tem que permitir que esse indivíduo se torne autônomo e independente. Então, para aquela mãe que sempre cuidou do horário da hidreia, do fundo de olho, do ecocardio, de repente ela vai falar, não, ó, vai você. Então, assim, você não pode ser super protetor, mas você não pode largar. Então, essa fase da transição é muito difícil para o paciente e para os familiares também, né? Não, muito difícil. Você colocou aí o assunto das famílias, né? Eu não queria deixar passar também a questão das mulheres, né? Das mulheres com a doença, das mulheres mães, né? Porque já são jornadas de vida difíceis, né? Acho que o assunto do papel da mulher na sociedade vem sendo discutido muito, porque são essas múltiplas jornadas, né? De agregar financeiramente para a família, cuidar dos filhos, cuidar da casa, né? Muitas a gente vê acabando sendo abandonadas pelos parceiros, porque não dão conta de uma vida assim e acabam vendo que podem sair dessa e aquela mulher fica ali sozinha lidando com tudo isso, né? A gente fez recentemente um estudo, né, com as mulheres que está em andamento ainda, mostrando esse impacto na qualidade de vida delas e permeando coisas que a gente nem pergunta na consulta, né? Como é que está sua vida amorosa, como é que está a sua perspectiva sexual mesmo, né? Você consegue ter relações, como é que é isso? Você pensa em ter filhos? Eu acho que aí está um outro tabu, né? Quantas pacientes chegam para a gente falando que já foi falado para elas que elas não podem ter filhos sob hipótese alguma, como se quase num tom meio criminal, né? A gente vê algumas já verbalizaram isso, mas o outro médico disse que eu não posso transmitir isso para frente, né? Como nesse tom mesmo criminal, né? E hoje a gente sabe como conduzir um preparo para a gestação, um preparo durante a gestação, o quanto a gente, né, tem tido experiências boas com essas mulheres tendo filhos. Então, é uma doença muito complexa, né? Sinto que a gente poderia ficar aqui horas falando só sobre essas questões que teoricamente são paralelas, né, ao tratamento, mas que influenciam totalmente como essa pessoa vai viver a vida, né, no geral. Certamente. E, Bruno, a gente trouxe muitas questões aqui nesse nosso bate-papo, né? E eu queria fazer um exercício aqui com você até, né? Porque eu vejo claramente algumas necessidades não atendidas, algumas demandas que, se a gente conseguir acessar diretamente, a gente já tem um upgrade enorme na qualidade de vida desses indivíduos, né? Então, certamente, assim, se a gente for pegar do começo ao fim, eu penso que nós, como serviço de saúde, acho que o Ministério tem trabalhado para isso, né? Eu trabalho diretamente com a doutora Mônica Veríssimo, que tem trabalhado no Ministério essas questões do diagnóstico, então, acho que o Ministério tem trabalhado nisso, mas realmente essa notificação compulsória, que essas crianças cheguem ao centro de referência, que elas tenham condições de chegar, né? Existe transporte, onde é esse centro de referência, né? Então, a gente aqui no Hemocentro atende pacientes que vêm do interior da Bahia. Aí você fala, mas por que você não vai para Salvador? Porque Salvador, às vezes, também é muito longe, né? Então, pacientes que precisam viajar muito e que não têm acesso, né? A questão da transição pediatria adulto, que seja feita de uma forma adequada e oportuna. E na vida adulta, o tratamento estrito, e eu volto a bater na tecla cuidado paliativo, né? E quando eu falo cuidado paliativo, não é a Paula fazendo serviço terciário, é o doutor João, é a doutora Silvia, a doutora Andréia, o hematologista da ponta, ter uma formação específica para tratamento de dor crônica. Então, dor crônica é diferente de crise vasoclusiva, é um tratamento diferente, né? Ansiedade, depressão, inserção desse indivíduo na sociedade, né? Então,
quais são os benefícios sociais que a gente poderia prover, né? Então, leis e políticas públicas que poderiam abordar especificamente essas questões, né? E inclusive algo que ainda é muito deficitário, né, que é o acesso a uma equipe multiprofissional e especialidades médicas, né? Então, pacientes que ficam anos numa fila para conseguir uma avaliação ortopédica, né, por conta de necrose de quadril, por exemplo. A gente falou muito das questões de saúde mental que afetam esses pacientes e dificilmente, né, eles conseguem acesso ou a psiquiatra ou a psicólogo, né? A gente acaba se metendo aí a fazer esse papel, mas no mundo ideal eles precisavam ter esse aporte específico, né? Com um profissional dedicado também a fazer esses ajustes, e eu entendo o hematologista como unindo tudo isso, né? Coordenando esse cuidado realmente mais integral. Então, acho que em resumo, a jornada não é fácil, tem muita coisa ainda para a gente discutir, implementar. Acho que a gente pode até deixar aí um pequeno spoiler de que no EMO a gente vai trazer várias dessas questões esse ano, né, para a gente entrar mais a fundo nessas questões que vão além do tratamento padrão da doença. Então, já fica o convite aqui, né, Paula, para todo mundo que tiver interesse e quiser participar dessas mesas, que eu acho que vai ter muita coisa rica e interessante nesse sentido, né? Sim, eu queria. São várias sessões, né, que o Comitê de Anemias vai promover no EMO. Vou puxar sardinha para o meu lado aqui, Bruno, mas há muito tempo eu tenho conversado com todo mundo do comitê o quanto é importante que o hematologista da ponta se sinta qualificado para prestar essa assistência adequada no controle dos sintomas crônicos. Então, na quarta-feira do EMO, que é o educacional, a gente vai falar sobre controle da dor crônica, e aí nosso objetivo é ver que remédio que eu uso, com qual dose, quando que eu preciso encaminhar, tratamento da depressão, ansiedade, fadiga. Então, acho que vai ser bem legal. Não, muito. E foi muito legal esse nosso papo. Como eu falei, poderia ficar aqui horas. Muito gostoso conversar com a Paula, trocar esse bate-bola. Espero que vocês que estão ouvindo tenham gostado também. Agradeço muito a atenção de vocês. Paula, obrigado pela companhia toda semana no nosso ambulatório, desde a faculdade, né? A gente está aí juntos. Um prazer mesmo. Obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigada, Bruno. Tchau, pessoal. E queria dizer para os pacientes que vocês não estão sozinhos, que tem alguém pensando em vocês, né, Bruno? Obrigada por tudo Com aí, certeza. obrigada pela oportunidade. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este episódio teve o oferecimento da Novo Nordisk.